Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Lar do Magomar. Chuvinha espantou os encarnados, mas os desencarnados estão aqui conosco sempre. A casa está cheia, né? Bom, eu vou passar alguns recadinhos, então, primeiro, antes da gente dar início à nossa palestra. Peço que vocês coloquem o celular no modo vibra ou desliguem, para não tirar a atenção de vocês e também do palestrante. Conversas, eu peço também que se concentrem na palestra. Cada palavrinha que o palestrante passa, às vezes pega no pontinho que a gente está necessitando, né? Então vamos tentar se concentrar para ter o máximo de aprendizado que cada um está necessitando nessa noite. No cantinho ali na mesa nós temos 2 cadernos, um para encarnados e um para desencarnados. Então, se vocês quiserem colocar o nome, né, para que seja feita oração, para que seja trabalhado durante a semana, a intenção é só colocar o nome completo, tá bom? Após a palestra, nós temos os passes. Ninguém é obrigado a tomar o passe, né? Mas fiquem muito à vontade, quem quiser, muito bem-vindo. Quem não quiser, né, a gente agradece da mesma forma. Após o passe, nós temos o alinhamento de chakras, que dura em torno de 10 minutos, 12 minutos cada pessoa, fazemos 2 de cada vez. Então, quem quiser fazer o alinhamento, após o passe, volta para a sua cadeira, que a gente vai chamando por ordem de chegada e de prioridade também. Temos a nossa biblioteca, tá? Ela deu uma crescidinha, estamos organizando, então livros são bem-vindos e também quem quiser levar livros para casa, quem quiser repassar para amigo, para vizinho, para quem for ou lê e repassa, né? É sempre um meio da gente estar divulgando uma coisa boa, né? Um carinho, um afeto. Às quartas nós temos o nosso atendimento espiritual. Então, quem precisar de uma conversa ou de um atendimento mesmo, né, de alguma dor física que está sentindo, então é dor espiritual e dor física, tá? É nas quartas-feiras às 8 horas, da mesma forma, por ordem de chegada, com as prioridades, tá? Bom, estamos agora na campanha do Natal, né? Nós faremos o Natal dia 21 de dezembro, tá? Teremos um caminhão com Papai Noel, vai sair daqui do centro às 4 horas da tarde e vai passear pelas ruas daqui, da cidade, onde for, onde tiver criança, a gente vai distribuir brinquedos e doces. Então, quem puder colaborar com brinquedos usados em bom estado ou novos, né? Meninos, meninas ou doces, a gente agradece de todo o coração. Também, quem quiser doar água, material descartável, é tudo muito bem-vindo, tá? Para o nosso centro. Acho que é isso. Mais algum recadinho que faltou? Não, né? Temos o canal no YouTube, Lar do Magomar, que as palestras são todas colocadas lá após 2 ou 3 dias, né? O Paulo sobe as palestras. Temos o Instagram também, Lar do Magomar, tá? Então, assistam, revejam, compartilhem, é sempre bom, né? Uma palavrinha a mais, um conselho a mais, é sempre importante, tá? Acho que é isso. Eu vou ler um trechinho aqui antes de fazer a oração, uma palavrinha. Vou aqui hoje. O bem vale a pena. Por pior pareça uma pessoa, por mais difícil que seja uma situação, por mais complicada que pareça a história, ainda assim, vale a pena persistir, atuando na causa do bem. A quantidade de coisas boas é muito superior às ruins.
O problema é que a dor que o mal apresenta se torna mais evidente na mídia. O bem é sempre maior, prazeroso, feliz e satisfatório. Por isso, temos que manter nosso moral e agir pelo bem. Se não for pelas pessoas, será pela honestidade, o amor e o bem que existe em nós. Essa é a palavrinha de hoje. Agora eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Senhor Jesus, nosso Pai, nós agradecemos por mais uma noite de aprendizado, de conforto, de carinho, de energia entre as pessoas. Agradecemos por esse momento. Pedimos proteção para todos os nossos familiares, amigos, vizinhos, para todos que estão ao nosso redor. E pedimos sempre que possamos transmitir um pouquinho de amor ao nosso próximo. Que assim seja. Então eu vou chamar aqui o Ricardo, nosso palestrante dessa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite para que a gente possa falar aqui um pouquinho sobre o Evangelho. É sempre uma alegria, uma honra a gente tratar um pouco desses assuntos. Eu vou falar especificamente de uma parábola, ela é bem curtinha, o nome dela é Parábola da Pérola. Tá? Como foi dito, meu nome é Ricardo, eu sou do Grupo Espírita Paz e Harmonia, que é mais ou menos desse tamanho aqui também, que fica ali perto, não sei se vocês conhecem o Sapateiro Miro, é bem do lado ali, do lado do antigo Panela de Barro, do restaurante, é ali, eu sou desta casa. Pois bem, eu vou ler rapidinho aqui essa parábola e aí a gente vai fazer algumas compreensões a respeito dela. Ela começa assim, está em Mateus 13, versículos 45 e 46. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado urna de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. É interessante notar que aqui a gente toca na palavra pérola e tem uma outra frase de Jesus que é muito parecida, que também usa o termo pérola, que é: não joguem pérolas aos porcos. Tá? E elas têm uma conexão que a gente vai ver depois. Então, reparem que a noção de reino dos céus, o reino dos céus, é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. Então vejam que aqui a gente já tem uma ideia interessante a respeito do que é reino dos céus. Só que a gente tem que entender primeiro o que é reino dos céus. Não é? Reino dos céus é um lugar? Sim. Mas reino dos céus eu posso chamar de felicidade. Então o reino dos céus também é um estado de espírito, assim como o inferno. O inferno pode ser um lugar, um material, mas também pode ser um estado de ânimo por conta da nossa vida, por conta às vezes de ações que não são tão bem imprimidas. Então veja que o reino dos céus, olha o que é definido como felicidade para Jesus. Então, toda vez que a gente começa a ler essas parábolas, a gente tem que tentar fazer uma espécie de tiragem de camadas para que a gente possa perceber além da metáfora, além da analogia, não é? Então ele está dizendo para a gente basicamente o seguinte: o que é felicidade? Felicidade é um negociante que está atrás de boas pérolas. Então felicidade é um homem que está atrás de alguma coisa que tem valor. Portanto, reparem que aqui a gente já tem bem uma ideia do que é felicidade, e não é a nossa noção de felicidade. Porque a noção de felicidade que o Cristo está dizendo para nós é um homem que está buscando virtudes. É alguém que está buscando alguma coisa que tem valor. E aí ele continua dizendo: e tendo achado urna de grande valor, foi vender tudo que possuía
e a comprou. Então, a ideia aqui, se a gente levar ao pé da letra, é uma ideia um pouco absurda. Porque a ideia é, então eu tenho que me desfazer de todos os meus bens para ser virtuoso. Calma lá, não é bem assim. Então, a gente geralmente faz a compreensão através dos exemplos do passado. Se a gente pega os apóstolos, os primeiros discípulos, eles abandonavam um pouco, não é, para seguir Jesus. Só que, vamos lá, os tempos são outros. E uma das leis eternas é a lei do progresso. Então, o que era válido naquela época, hoje já não é mais válido. Então, a gente tem que fazer toda uma reformulação para entendermos o que está sendo dito aqui. Mas é interessante esta noção de que a felicidade nada mais é do que um homem que está buscando virtudes. Então, reparem que o que é buscar virtudes? Buscar virtudes é a correção da nossa própria conduta por meio de uma busca de elevação moral, mas também pelo enriquecimento intelectual. Então Jesus está dizendo para a gente: você quer ser feliz? Vai estudar e controla os seus ímpetos e controla a conduta, vigia o que você está fazendo. Então esta noção ela é muito interessante, porque se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, nós não temos uma homenagem ao patriarca, digamos, do monoteísmo, que é Moisés. Nós temos uma homenagem a Sócrates. E se tem alguém que pregava o cultivo de virtudes, era Sócrates. Então, olha como neste caso aqui faz todo sentido. Você quer ver mais uma outra coisa que a gente começa a estudar, a gente começa a perceber as coisas assim que não são coincidências, né? Aliás, no Espiritismo não tem nada coincidência. A gente está aqui, nossas famílias, nada disso é coincidência. Né? Como diz na Bíblia, não tem uma folha seca que caia da árvore que Deus não saiba disso. Né? Então, até um fio de cabelo que caiu é de conhecimento do alto. Então, quando a gente percebe que estes fatos estão falando de coisas que não são coincidência, é muito interessante notarmos que, se a gente pega o período antes de Jesus nascer, aproximadamente 500 anos, 350, nós temos Sócrates na Grécia, nós temos Buda na Índia, que é o Siddhartha Gautama, e nós temos Confúcio na China. E todos eles dizem coisas bem parecidas. Todos eles representam uma ruptura com os costumes ainda bem bárbaros, bem cruéis, né? Que eram costumes ligados à lei, que era pior do que o olho por olho, dente por dente. Né? A lei era basicamente o seguinte: se um cara pegou e cortou o seu dedinho, você vai matar a família toda dele. Então era uma coisa assim absurda. O que nós estamos vendo então neste momento já é um primeiro degrau a ser subido, né, para que depois Jesus venha e fale algo além. Né? E o além que ninguém falou é que todos nós somos irmãos. Mas se você perguntasse para um judeu da época, se um galileu, que Jesus era galileu, se um galileu era seu irmão, se você perguntasse para um fariseu, ele daria risada. Eles não, samaritano então, imagina, né? Era considerado quase como uma raça inferior. Então começa aí, Jesus chega com essa revolução de dizer: todos vocês são irmãos, todos nós. E a outra, não é? Essa é dificílima: amar o inimigo, rezar pelo inimigo. Vocês colocam no Evangelho no lugar do inimigo? Tem que colocar. Aquelas pessoas que nos fazem mal são as nossas provas. Só que a gente não tem a visão adequada dessas pessoas. Essa pessoa que é um espinho, que é a pedra no nosso sapato, daqui muito tempo, né, daqui 2 encarnações, ou quando nós estivermos na espiritualidade, nós vamos dar um abraço nela, porque é essa que vai fazer a gente evoluir, não são nossos amigos. Aliás, nossos amigos, geralmente, eles tiram a gente da evolução. Não é que você vai no centro espírita de novo. O que é? O que é isso que tem lá? Então reparem que quem realmente faz com que a gente possa subir no degrau são os nossos inimigos. É essa pessoa que eu vou agradecer. Uma vez eu ouvi um palestrante falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim: as dores são os professores autênticos da Terra. É aí que a gente aprende. Em nosso atual estágio evolutivo, nada melhor do que um problema, uma tribulação, né, para que a gente possa realmente compreender isso. Então, quando a gente pega essa questão da ideia de o que é a felicidade, é um homem atrás de virtudes, é interessante notar, mas que virtude? O que eu tenho que começar? A gente pode pegar aí, neste caso,
o Sermão da Montanha, não é? Vamos pegar a primeira virtude. Ele diz, Jesus, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Pobres de espíritos é humilde. Então, bem-aventurados, felizes. Então, feliz quem é humilde, porque o humilde vai ter o reino dos céus. Então, a primeira virtude, a mais importante que a gente tem que desenvolver é a humildade. É muito interessante isso, porque se você pega o Sermão da Montanha, que digamos é o resumo do Novo Testamento, lembra do Evangelho, se você observar na ordem, tem uma lógica, tem um desenho ali, tem algo que é para que a gente perceba uma causa e consequência, Então é que às vezes nós lemos de certo modo rápido e a gente não percebe. Isso aí é uma leitura, é como se a gente estivesse lendo poesia. Poesia a gente não entende na primeira que a gente lê. Poesia você não lê da mesma maneira que você lê um jornal, um artigo que a gente leu em alguma página aí de algum site. É uma leitura que a gente tem que fazer, refazer, para que aí a gente adentre mesmo ao sentido que está ali escondido, né? Tá implícito. Quando a gente pega essa metáfora com a pérola, ela é bem interessante, porque reparem que a questão da produção de uma pérola, ela não é suave. O que é a pérola? A pérola nada mais é do que algo que entrou em um molusco, em um crustáceo. É um corpo estranho, né? Pode ser uma pedra, pode ser um objeto, até um plástico, sei lá. E isso irrita, causa irritação. E aí, para se defender, o que o molusco faz? Ele bombardeia aquilo ali para isolar, não é? E ele vai colocando camadas de proteção, que é o tal do nácar. E aí o nácar vai se sobrepondo um sobre o outro, forma a madrepérola. E uma pérola, ela está pronta aproximadamente 3 anos depois. Esse é o tempo médio aí de uma pérola com, sei lá, 3 milímetros, alguma coisa assim. Então repare que neste caso o processo de fazer uma pérola não é uma coisa fácil e serve muito bem para nós entendermos esta busca de virtude. Porque quando a gente entende o que é elevação espiritual, a gente sabe que não é fácil. Porque elevação espiritual não pode ser suave. Não existe. Você quer desenvolver paciência? Todos nós queremos ser mais pacientes, né? Agora, o instrumento para desenvolver é complicado, não é? Porque é aquela pessoa que tira a gente do sério. É essa que vai fazer com que nós nos elevemos moralmente. Porque é essa pessoa que nos testa. Então, reparem que para uma pessoa que a gente olha lá na ponta e a gente observa a pessoa como um grande exemplo, como uma pérola, não é? Como alguém que tem uma aura de virtude e que vai me inspirar, eu estou vendo apenas, digamos, o herói. Eu precisava ver os bastidores, a aflição que lapidaram este herói. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que eu adoro. Tá? É do presidente Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, se você perguntar para 10 historiadores aí quais os maiores presidentes de todos os tempos das democracias modernas, 9 de cada 10 vai colocar na lista o Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln é um presidente muito importante, porque ele é o presidente da libertação dos escravos, do norte contra o sul, da guerra de secessão americana, um período conturbado, e a vida dele foi muito conturbada, e eu não tinha essa noção. Eu descobri isso há acho que uns 2, 3 anos, e eu fiquei perplexo, porque eu não sabia que a vida dele foi desse jeito. A gente só vê o que? O presidente, foi importante, a gente acha que aquele homem foi feito daquele jeito, pronto, né? Já nasceu, estudou, pronto. Não. Eu vou falar para vocês quem é o Abraham Lincoln. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1865, e ele foi assassinado no teatro. Bom, ele nasceu em 1809. 1816, 7 anos de idade, a mãe dele morreu. 1828, 12 anos depois, a irmã dele morreu. 1831, ele abriu um negócio, faliu. 1832, ele se candidatou às eleições legislativas, porque ele já tinha essa veia política, perdeu. 33, ele pega dinheiro emprestado para abrir outro negócio, fale de novo. 1835, 2 anos depois, ele conhece uma mulher maravilhosa. Eles ficam noivos, se apaixonam e ela morre. Nesse mesmo ano, ele cai em depressão profunda. 6 meses de cama. E eu não estou nem na metade ainda. Mas ele se levanta.
Aí, em 1836, no mesmo ano dessa depressão, quando ele se levanta, ele concorre novamente a uma cadeira legislativa, perde. 1840, ele apresenta-se como eleitor, porque no sistema americano, nesta época, você também, para ser um eleitor, tinha que se candidatar, perdeu também. 1842, enfim, ele conhece a mulher da vida dele, né, com quem se casa e com quem ele termina a vida. Eles se apaixonam, eles ficam noivos, e eles têm 4 filhos, 3 morrem. E não é no parto, não. 1843, um ano depois ele conhecer a mulher da vida dele, ele se apresenta ao Congresso, de novo, perde. 1845, de novo ele se apresenta e ele perde de novo. 1850, seu filho morre de tuberculose, 3 anos de idade. 1854, ele concorre ao Senado, perde. 1856, ele concorre a vice-presidente, porque lá o sistema era separado, ele não tem nem 100 votos. 1856, ele nasceu em 1809. Em 1858, ele volta a concorrer ao Senado e perde de novo. Em 1860, ele é eleito presidente. Ele tem 2 mandatos de choque, eles são excepcionais, e ele se torna um dos presidentes mais respeitados e impactantes da história dos Estados Unidos, da história do Ocidente. Não é? Como eu disse, nós vemos o herói, nós não vemos os bastidores de aflição. Nós vemos a pérola, nós não vemos o processo para fazer a pérola. Portanto, nós estamos buscando iluminação, nós estamos buscando aperfeiçoamento. Esse é o processo. Não é simples. E tem uma revista espírita que tem uma comunicação mediúnica do Abraham Lincoln. Não é? Então aqui ele se elegeu em 1858, ele teve 2 mandatos e em 1865 ele é assassinado no teatro. Agora vamos imaginar uma outra coisa que eu só falei dele, né? Imagina a mulher dele. Imagina a dor dela. Porque ela, além de tudo, porque os filhos também eram... eu esqueci de um detalhe ainda. Logo depois que ele entra em 1856, 2 anos depois, um outro filho dele morre com 12 anos de febre tifoide. 12 anos de idade. Agora imagina para a mãe, para a esposa dele, porque além de tudo isso, ela está do lado dele quando ele é assassinado. Né? Ele morre. Na Revista Espírita de 1867, de março, tem um texto que é uma transcrição mediúnica dele, chamado Lincoln e seu Matador. Logo que ele é assassinado, ele já está na espiritualidade e ele tem a consciência plena e tranquila do que aconteceu. Ele percebe, não é por mérito, evidentemente. Ele já viu uma pessoa que ele sabia que estava morta, e ele falou, vou morrer, né? Eu estou vendo esse homem aqui. Só que logo que ele tem esta noção, já vem aquele amargor, a ansiedade do tipo, deixei minha mulher, deixei meu país, o que vai ser deles? E aí, o que acontece geralmente quando nós temos essa vibração? A gente volta, a gente cola, infelizmente, ansiosamente nos nossos parentes, aumenta a dor deles e aumenta a nossa dor. Quando isso acontece, é muito rápido e ele volta, mas a hora que ele volta, ele encontra o assassino dele, que também é ferido mortalmente, e ele está tão tranquilo, que ele espera o assassino dele desencarnar. A primeira pessoa que o assassino vê é o Lincoln, e o assassino também percebe que morreu, porque ele já fez toda a ligação. Agora a reação dele é muito interessante, porque é um pouco a relação desses matadores de pessoas famosas. Ele achava que seria louvado, ele achava que colocaria o nome dele na história. E uma outra coisa interessante é que quando a gente observa a questão da espiritualidade, eu posso esconder os meus pensamentos de encarnados. Se você está desencarnado, você não existe. Todos eles veem o que você está pensando. E ele sente uma vergonha gigantesca, ele perde o rebolado e sai. O Abraham Lincoln entende tudo, volta para a espiritualidade. E é muito interessante que ao longo do tempo, o assassino dele sente uma atração muito grande. E ele não consegue ficar muito tempo longe do Lincoln. E detalhe, né, o Lincoln ele é uma alma tão nobre que em nenhum momento ele condenou o cara. Em nenhum momento ele condenou o assassino dele. E para fechar essa narrativa, o Lincoln fala que ele sabia, ele tinha noção de que essa ideia de céu
era um lugar em que você seria feliz, mas ele não imaginava que a felicidade era tão grande. A felicidade que ele provou ali, mas vejam a vida dele. Veja quantas provas e veja quanto ele foi firme ao resistir a essas provas. Então, quando a gente pega esta parábola, não é, da pérola, e que nós temos a ideia de que o reino dos céus é um negociante atrás de boas pérolas, as pérolas, elas são, de certo modo, a metáfora para as virtudes que têm a ver com o reino dos céus, né? Agora, o que significa isso? Não joguem pérolas aos porcos, né? Porcos são alguns homens, não adianta. Então, pérola é a virtude, virtude é o evangelho, vamos entender isso. O que ele está dizendo para nós? Não adianta, gente. Algumas pessoas não querem ouvir, às vezes as pessoas estão bem perto da gente, não adianta. A gente quer que a pessoa tenha o evangelho no coração para que ela possa entender as leis eternas, não é? Mas todo mundo tem o seu tempo. Então, o que Jesus está dizendo para a gente é: não fica falando para as pessoas toda hora de evangelho, de Jesus, disso, daquilo, se a pessoa não quer. Não joguem pérolas aos porcos. Algumas pessoas, não adianta, que o porco ele não vai apreciar uma pérola. O que um porco aprecia? Lavagem, comida, que neste caso nada mais é do que as coisas do mundo. Algumas pessoas, elas são tocadas apenas pela matéria, elas não estão ainda preparadas para esse entendimento. Quando é que eu vou me preparar para entender isso? Quando eu tiver superioridade intelectual? Não tem nada a ver. Essa questão de você compreender o evangelho não tem nada a ver com grau de escolaridade, com esperteza, com QI, não tem nada a ver. Tem a ver com vontade, tem a ver com disposição. Tanto que qualquer adolescente pode compreender o que Jesus está dizendo. Tem uma certa complexidade, eu posso me aprofundar, mas a mensagem ela é muito clara. Então, neste caso, a mensagem ela é para quem quer. Tá? Então, quando ele diz aqui o reino dos céus nos tempos atuais, ele tem uma certa incompatibilidade com o mundo por conta dos valores. Né? Então, para a aquisição da pérola do reino dos céus, o homem precisa vender o reino do mundo. Isso é meio complicado, como eu disse para vocês. Quer dizer então que eu tenho que, para seguir Jesus, eu tenho que me desfazer de tudo? Calma lá. Tá? O que significa isso? Reino dos céus, não é? E reino do mundo. Reino dos céus tem a ver com esses valores, tá? Que permanecem na nossa alma de quem quer possuir. E esses tesouros, eles são inestimáveis porque eles são eternos, eles continuam com a gente. Agora, quando nós seguimos o reino do mundo, o reino da matéria, esses valores, eles tendem a ser voláteis, eles tendem a sumir com o tempo, né? Então, vem uma revolução, todo aquele poder que alguém tem perde, ou então a pessoa morre, não é? Quando ela já acumulou uma fortuna que ela acha que ela vai aposentar, ela morre logo depois que ela acumulou tudo. Ou então, às vezes, a miséria vem, não é? É interessante notar que se a gente pega, toda vez que eu leio esta biografia rápida do Lincoln, eu penso no Jó da Bíblia, que é muito parecido. E o exemplo do Jó, o exemplo do Abraham Lincoln são exemplos para que a gente internalize a ideia de que nós não estamos aqui para tirar férias. Né? Encarnado não veio para a Terra para tirar férias. Nós estamos aqui para trabalhar. E trabalhar, neste caso, é lidar com os nossos resgates, é lidar com as nossas provas, para que a gente possa crescer espiritualmente. Né? Infelizmente, muitos acabam invertendo isso. Então, o que é, de certo modo, o tema central da parábola da pérola, né, é a riqueza. A riqueza, neste caso, se a gente pega o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, é dito da seguinte maneira: a riqueza é o laço mais poderoso que liga o homem à terra. E aí depois diz, é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Não é? Repara que o termo aqui, excitante, parece até uma noção de narcótico, de droga. Não é? Então, o dinheiro, ele cutuca o meu orgulho, o meu egoísmo e a vida sensual. E é por isso que a riqueza, neste caso, é uma prova mais difícil que a pobreza, embora nós queiramos essa prova. Né? A riqueza, neste caso, ela é muito mais difícil do que a pobreza. E é muito fácil entender por quê. Se o pobre não quiser trabalhar, ele pode? Não. O rico pode. Se o pobre quiser usar droga o dia inteiro, ele pode. Só se ele roubar. Mas ele não pode porque ele não tem o dinheiro. Não é?
Se ele quiser ter amante, ele pode? Não, ele não tem dinheiro. E o rico, ele pode fazer as 3 coisas. E essas 3 coisas vão te atrasar profundamente. Então dá para perceber que a riqueza, neste caso, é uma prova mais difícil do que a pobreza? Agora, quando a gente passa por algum momento de aperto, em que a prosperidade não é exatamente aquela que nós esperávamos, nós temos que ter paciência. Mas a paciência é uma outra virtude que nós devemos lapidar. E entender pelos exemplos dos romances espíritas, né? Por exemplo, através do Emmanuel, que foi senador, né? Públio Lentulus, e depois uma outra encarnação foi escravo. Nós temos que entender isso, nós desempenhamos papéis distintos, porque em cada encarnação nós temos algo a cumprir para que a gente possa subir um degrau e de fato alcançarmos a nossa morada definitiva. Uma coisa muito interessante a respeito da riqueza aqui, e é dito de modo bem claro aqui por um espírito protetor: os deveres da solidariedade fraternal são impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social, ou seja, para quem tem boas condições. A solidariedade é uma imposição. É uma imposição. Aliás, essa é uma prova. A prova da riqueza está aqui. É a caridade, é a solidariedade fraternal. Porque vamos pensar da seguinte maneira: se a riqueza me faz eu me perder, neste caso, ela é uma barreira intransponível à minha elevação, Deus teria colocado isso para que eu não me desse bem? Não é? Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação, evidentemente que Deus não usaria isso como um instrumento de perdição. Não é? Então a gente tem que sempre usar a razão. Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito ali que a gente não deve aceitar cegamente as verdades. Nós somos convidados a fazer uma reflexão acerca de tudo que nós estamos vendo. Tem que ser persuasivo, aquilo tem que te convencer. Não abra a mão da razão, não fica ali no mais ou menos. Às vezes eu converso com as pessoas que não são espíritas e eu adoro perguntar: qual é a sua noção de céu? E a noção de céu da pessoa é que quando ela partir daqui e for para o suposto céu, não é, para algumas religiões, elas vão ficar numa espécie de éter, de esquecimento, e tudo aquilo que ficou aqui para trás elas vão deixar, não é? E depois, quando houver o arrebatamento de Jesus vai aparecer, os justos irão para o lado direito, os ímpios irão para o lado esquerdo. E é interessante porque no Espiritismo é justamente o oposto. Quando a gente volta para a espiritualidade, em boa parte dos casos, não é? O véu do esquecimento começa a subir e a gente começa a lembrar de outras vidas. E é muito interessante notar uma outra coisa a respeito de céu, e essa conclusão eu cheguei esse ano. A minha noção de céu ela era boba. A minha noção de céu era uma noção que talvez fosse ainda do senso comum. A noção de céu minha era: eu vou fazer tudo certo aqui e eu vou para um bom lugar, não é? Tá, vamos pensar dessa maneira: eu estou fazendo tudo certo aqui e eu vou para um bom lugar. Mas e se a minha esposa, e se meu irmão estiverem mal, no umbral, cercado de obsessores, sofrendo, escravizado, eu vou ficar tranquilo nesse céu? Não. Vocês entendem que a noção de céu ela é muito mais complexa do que nós estamos pensando? Eu vou citar 2 casos aqui emblemáticos dentro da literatura espírita. Um é a mãe do André Luiz. No primeiro livro que abre a série, né, sobre esse documentário de intercâmbio do mundo espiritual com o nosso mundo, no nosso lar, a mãe do André Luiz, ela está em outro patamar. Ela já é muito evoluída. Não é? Tanto que quando o André Luiz ele se recupera, se recompõe, está na colônia espiritual Nosso Lar, ela já está em outro patamar, não é? Tanto que para ela que já é um espírito puro, para ela se fazer visível para o filho na colônia não é um processo tão simples, é doloroso. Tanto que no segundo encontro deles, é ele que se desdobra por meio de um sonho, ele entra numa espécie de embarcação e sobe, vai num lugar maravilhoso e encontra a mãe. E eles têm uma conversa, porque ela já está num lugar muito bom. Só que o marido dela, o pai do André Luiz, teve amantes durante a vida. E ele está no umbral, amarrado nessas 2 amantes. E ela, a mulher, ama profundamente o marido, ainda
ainda que ele esteja cometendo esse equívoco tremendo. Olha a elevação dessa mulher. Ela não tem ressentimento. Na verdade, ela está fazendo de tudo para tirar o marido, que não evoluiu, e está lá, no umbral ainda, com esses amantes amarrados, numa situação penosa. E ela não sabe mais o que fazer. E aí ela percebe que só tem uma solução, que é voltar para a terra. De novo, uma outra encarnação, não que ela precisasse, ela não precisava, com o marido. Mas aí, obviamente, o André Luiz pergunta, tá mãe, ok, e as amantes? Elas vão aparecer de novo, né? Elas vão ser as minhas filhas. Isso é elevação. Olha isso. Um outro livro, Renúncia, do Emmanuel, que conta a história de Alcione. A Alcione, ela está em Sírios. Quando você olha para as Três Marias, Sírios, uma estrela que está para trás também, já é um outro patamar também de evolução. Mas já é um mundo já muito regenerado. E ela também está em reunião com o seu mentor, porque ela quer voltar para a Terra. Por quê? Porque pessoas que moram no seu coração não a acompanharam. E aí, a única maneira de fazer com que essas pessoas saiam dessa condição ainda pesada é ela voltando. E ela, nossa senhora, para quem conhece esse livro, ela passa por dificuldades pesadíssimas. Tanto que o mentor dela avisa: olha, tudo que você conquistou, aqui esse equilíbrio e tal, isso pode ser desfeito. Você tem certeza que você quer ir para a Terra? Porque olha lá, vocês viram o que eles fizeram com Jesus, que foi uma pessoa extremamente iluminada. Você não vai achar que você vai receber tratamento melhor. Ela fala: não, eu quero ir, eu estou decidida, eu quero ir. Pode ter consequência, talvez você não se recupere tão rapidamente e volte a esse estágio. Então, não tem problema, eu quero ir. Vocês entendem que é um céu? Céu não é um lugar para onde a gente vai. Céu é quando a gente está bem com a nossa família. É quando a gente não decide ninguém. A gente às vezes olha, sobretudo para a rede social, né, e vê pessoas em Paris, né, e acha que a pessoa está super feliz. Não, ela está no inferno, ela está vendendo uma imagem. Sabe quem está feliz? É a pessoa que é humilde, está tudo bem na família dela, ela tem um caso humilde, e lá no quintal ela está fazendo um churrasquinho. Aquela pessoa está no céu. Só que a nossa visão é uma visão material. E a gente entende que a pessoa que está ostentando a viagem está feliz. Não, ela não está. Ela pode estar numa cobertura vendo a Torre Eiffel no inferno. Então, por isso que nós temos que entender o que de fato é o céu, o que de fato é o reino dos céus. É esta busca de felicidade. Olha só que interessante isso. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Como havia dito aqui, a riqueza é a prova da caridade, porque ao rico cabe ser caridoso. A prova aqui da pobreza é a da paciência e da resignação. Agora, olha que interessante isso, né? Porque a prova da riqueza, ela é mais difícil. Porque vamos lá, um rico, se ele não quiser fazer caridade, é tão difícil assim? Não. É muito fácil, é só ele não fazer, não é? Então é muito mais fácil você reprovar nessa prova. Agora, um pobre, não é? Que tem que desenvolver a prova da aceitação e da paciência, essa é difícil. Porque tem meios de burlar isso? Não. Não, então isso, neste caso, é um grande aprendizado para que a pessoa possa desenvolver essas virtudes. E aí, para a gente fechar aqui, eu quero falar de um ensinamento que Jesus dá. Isso está em Mateus, está em Lucas e está em Marcos, né? A história é basicamente a seguinte: tem um moço que, assim como outras pessoas, estão encantadas com Jesus, com a capacidade dele de entendimento das leis, dos costumes judaicos. E aí o moço pergunta para ele, e ele até chama Jesus de bom mestre. Jesus não gosta. Jesus fala assim: bom é Deus, não me tenta. Não é? Isso é muito interessante, porque neste caso ele já está um corte. E aí ele fala: mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele 5 mandamentos. Aí o moço pega e fala: tá bom, meu mestre, mas eu tenho uma outra pergunta: o que eu faço para ser perfeito? E a resposta de Jesus é essa aqui, ó: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, peraí, eu tenho que desfazer de tudo para seguir Jesus, para ser perfeito? Não.
O problema aqui não é a condenação, porque na hora que ele fala isso para o jovem, ele tem muito dinheiro. Ele abaixa a cabeça e fala, não consigo fazer isso não, sai andando. E aí Jesus fala a famosa frase para os seus discípulos, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico subir para o reino dos céus. Mas não é a riqueza o problema. Ele não está condenando a riqueza, a gente tem que tomar cuidado com o estilo das coisas. A condenação aqui é o apego, não é o quanto que a pessoa tem de dinheiro, é o apego. Tem gente que tem 7 fazendas no interior de São Paulo, e a hora que desencarna vai, enquanto que o outro tem um Uno e uma CG e fica amarrado no Uno e na CG. Então não é a questão da riqueza, é o quanto que nós somos apegados materialmente a ela. E a gente tem que tomar cuidado com essa expressão da palavra ao pé da letra, porque algumas palavras, sobretudo no Velho Testamento, não é? Elas podem justificar homofobia e até rebaixamento da mulher. Não é? O que a gente faz aí? Gente, é muito simples, eu estava até lendo ali, aqui, que é ali, tá? Tanto que no final, não há outro mandamento maior do que estes, ali que Marcos fala. Quando você tiver dúvida de como agir, então a gente tem, os judeus tinham a lei da época, né, que era a Torá. Quando você tiver dúvida a respeito de, mas parece que isso aqui eu estou lendo, está justificando uma coisa que não é tão boa, você pega Jesus. Então vamos imaginar o seguinte, imagina que é tudo uma legislação, Jesus é a Constituição, não é? Tudo que os outros profetas disseram é infraconstitucional, é direito da família, direito do trabalho, direito tributário, bem? Se você tem dúvida, você sempre vai lá em cima, você sempre vai em Jesus, vê o que Jesus tem para dizer, bem? Porque o que ele tem para dizer, neste caso, é sempre muito mais importante. Então, basta o verdadeiro cristão seguir isso daqui, ó. Não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar testemunho falso, não honrar pai e mãe, amar ao próximo como a si mesmo. Não. Uma pessoa que faz isso, que não mata, não comete adultério, honra pai e mãe, é um homem de bem perante os nossos olhos da terra. Bem? Mas, um homem que de fato quer esta virtude, ele tem que ir além, ele tem que ser caridoso. Porque fora da caridade, não há salvação. E o que é caridade? Caridade não é esse gesto mecânico da gente simplesmente dar um dinheiro no semáforo. Caridade é muito mais do que isso. Tanto que na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta claramente isso, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Né? E aí nós temos o BIP, o famoso BIP no Espiritismo. Tá? Começa com B, benevolência para com todos. Aí depois I, indulgência para as imperfeições. E P, perdão das ofensas. Então, isso é caridade no sentido que Jesus aplicou. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Aqui sim nós temos o sentido mais pleno do que seria a caridade. Portanto, se nós queremos de fato cultivarmos esta pérola, né, que é a noção de virtude, nós devemos já pensar que a caridade tem a ver com o quê? Paciência, dentro de casa, escutar alguém quando a pessoa quer falar, às vezes simplesmente colocar a mão na pessoa, dirigir um olhar afetuoso. Isso já é um grande exemplo de virtude. E aí nós temos o que seria esta pérola que é o reino dos céus. Muito obrigado, gente, pela atenção. Eu vou terminar com uma prece. Tá? Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, elevar nossas mentes ao alto, pedindo a Deus as suas energias, que possamos receber, meu Pai, do plano mais alto, as intuições dos nossos irmãos, que tanto zelam por nós, que tenhamos sempre diante de nós a capacidade de exercermos o amor, a caridade, sempre com muita coragem,